Ese audio, te digo, lo escuchamos ya hace un tiempo y ya fue desmentido por la propia Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misionera a través de un comunicado que nos remitieron en su momento. Ahora, entiendo que lo pueda desmentir el propio pastor, que es lo que haría cualquier persona a la que se le atribuye un audio de ese tipo. O sea, si se escucha un audio de Ricardo Lerete diciendo yo pagué $10.000, lo primero que voy a salir a decir es... Ou seja, a mídia paraguaia, cara, eu acredito que levam a sério. Não iam divulgar algo que seria de IA. Vocês não concordam comigo? Mas, enfim, é o que estão dizendo que é IA, né? No, ese no soy yo. ¿Hay otro elemento que me puedas brindar o que nos puedas brindar como para decir eso no es real? Más que la declaración del propio pastor o la iglesia. Para você que assistiu o último vídeo, você lembra que nós falamos da Assembleia de Deus Missioneira, que tem um certo envolvimento com o pastor Percy Fantoro, a qual foi acusado pela mídia do Paraguai em prejudicar um funcionário público. Segundo as informações, não é nada nosso aqui, não estamos, né, afirmando nada, mas segundo a mídia, ele ofereceu $10.000 e a funcionária, e mais uma, né, duas no caso, ganharam a conta. Enfim, você viu o vídeo. Só que o que acontece, meus amigos? O negócio está ficando um pouco mais interessante, porque agora eu recebi a denúncia de um missionário ligado à CIADEP, ou seja, um missionário pastor convencional que invadiu uma igreja Assembleia de Deus Missioneira É isso aí, ó. E deu a maior confusão. E segundo as informações, tem a ver com o tal áudio. Antes de mostrar documentos e enfim, mostrar tanta coisa que tem pro vídeo de hoje, por isso eu peço seu like, seu comentário aí, ajuda muito, ajuda a divulgar o nosso conteúdo, que é importante você da Assembleia de Deus saber o que acontece nos bastidores. A notícias, ou o áudio foi divulgado dia 3 de novembro, e eu acabei recebendo uma declaração da CIADEP com a data, meus amigos, pasmem vocês, o dia 13 de outubro, ou seja, quase 30 dias antes do áudio sair na mídia. E daí, lógico, a gente entende que talvez o áudio já estava rodando nos WhatsApps, nos bastidores do contexto evangélico assembleiano, mas depois que a mídia soltou, eles não divulgaram nenhuma nota esclarecendo ou negando que seja a voz do presidente até agora. Existe essa nota aí, que eu nem vou ler para vocês, que eles negam e diz que é IA. E em cima dessa nota aparece o ministro, né, negando e afirmando, né? Ele nega e ele desmente, né, que não foi isso que aconteceu, que ela não ganhou a conta por esse motivo e que o pastor brasileiro já anunciou que não é ele, já disse que não era ele em cima dessa justificativa aí que a gente acabou de ver. Olha só. Viene arrastrando una crisis desde más o menos el año 2022-23. Y en ese ir y venir de acusaciones mutuas y de intentos de arreglo y acercamiento entre las partes, se hicieron varios comentarios, se hicieron circular audios apócrifos como ese, también documentos de dudosa, digamos, legalidad. Nosotros tenemos un expediente muy frondoso del caso de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misionera, pero los cambios que hicimos dentro de la Dirección General de Culto no tienen que ver específicamente con uno u otro caso. Ese audio, te digo, lo escuchamos ya hace un tiempo y ya fue desmentido por la propia Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misionera a través de un comunicado que nos remitieron en su momento. Ahora, entiendo que lo pueda desmentir el propio pastor, que es lo que haría cualquier persona a la que se le atribuye un audio de ese tipo. O sea, si se escucha un audio de Ricardo Lerete diciendo yo pagué $10.000, lo primero que voy a salir a decir es... Ou seja, a mídia paraguaia, cara, eu acredito que levam a sério. Não iam divulgar algo que seria de IA. Vocês não concordam comigo? Mas, enfim, é o que estão dizendo que é IA, né? No, ese no soy yo. ¿Hay otro elemento que me puedas brindar o que nos puedas brindar como para decir eso no es real? Más que la declaración del propio pastor o la iglesia.
Mira, ante la eventualidad, Ricardo, de que algo así pudiera haber ocurrido, yo mismo solicité la apertura de un expediente en Fiscalía Anticorrupción para ver si se aproximaban algunas evidências. Enfim, a verdade é que a funcionária ganhou a conta, ambos estão negando, tanto a CIADEP como o pastor, dizendo que aquilo ali é IA, não é a voz dele. A verdade é que está tudo saindo do controle, porque após o vazamento do áudio, onde o pastor Percy Fontoura, líder da CIADEP, supostamente ofereceu esses 10 mil reais ao vice-ministério de assuntos religiosos envolvido ali com o governo do Paraguai, tudo isso para conseguir a remoção de uma funcionária pública que estaria travando a legalização dos documentos da igreja. O caso agora ganhou um outro contorno. Por quê? Segundo informações, existe um tal de pastor missionário R.N.G que teria denunciado o suposto pagamento de propina. E esse áudio caiu num grupo dos missionários. Essa é a informação. E detalhe, esse pastor R.N.G foi ameaçado com arma de fogo dentro da própria Assembleia de Deus, do pátio da Igreja Assembleia de Deus Missioneira em Estingariba, cidade essa do Paraguai. E quem seria o agressor, o cara que foi lá com arma e tudo, seria o pastor S.A.T.S, que de acordo com o comunicado oficial divulgado pela própria Assembleia de Deus Missioneira no Paraguai, chegou ao local acompanhado e ameaçou o outro missionário. Ou seja, alguém ligado a CIADEP, que é esse agressor, esse cara que foi lá ameaçar, e do outro lado, na igreja, liderando a igreja, o outro missionário, que é o R.N.G. E tudo indica que estão lutando, brigando por território, por templo, por igreja. E segundo as informações, esse missionário agressor S.A.T.S usava uma arma que chegou com a sua caminhonete e se aproximou fazendo exigências. E se você duvida, eu vou ler aqui o documento para você entender o que eu estou falando, cara. Esse aqui é o comunicado, ó. Como ela está escrita não em português, eu vou traduzir os principais, eu traduzi aqui os principais pontos que são interessantes, mas está aí o documento, o qual é um documento oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missioneira no Paraguai. O resumo, existe o pastor N.S, que é a vítima ameaçada. Existe o segundo pastor, que é o missionário S.A.T.S, acusado de intimidar e ameaçar com arma de fogo. E o pastor missionário M.A.M.A, presidente interino da Assembleia de Deus Missioneira no Paraguai. E o pastor T.V, primeiro secretário da igreja. O que aconteceu? No dia 31 de outubro de 2025, o pastor S foi até a sede da igreja em Estingariba, acompanhado de outra pessoa. Diante da família do pastor R, ele teria feito ameaças diretas, afirmando que usaria uma arma de fogo que estava em sua caminhoneta se suas condições e exigências não fossem aceitas. A situação foi tão tensa que a esposa do pastor R gritou desesperadamente para que o agressor fosse embora. Diante do descontrole e risco de violência, o pastor ameaçado se refugiou em seu quarto para se proteger. A reação da igreja agora. A comissão diretiva da igreja classificou o fato como absolutamente intolerável, chamando atenção para as contradições. E o caso foi levado ao conhecimento. Essa nota aí esse documento foi encaminhado à CIADEP, pedindo que venha a ser tomado alguma atitude em cima disso. Tudo isso motivado por uma briga de território.
Ganhar almas, construir igreja onde não existe, ninguém quer, né? Mas onde já tem uma construção, aí brilha o olho, sente chamado, e se você não der espaço, eles vão meio à força. É o que dá a entender aí em toda essa história, meus amigos. E muitos membros estão ligando um caso ao outro, justamente pelo vazamento desse áudio, que estão dizendo que é IA, né? Já foi falado pelo próprio Percy Fantor aí, que é IA, através da nota aí declarada pela CIADEP, o qual está negando que supostamente tenha oferecido esses 10 mil dólares ao vice-ministério de assuntos religiosos aí para conseguir a remoção de um funcionário público que estaria travando a legalização da papelada. E é claro que eu não estou aqui colocando lenha na fogueira, mas são assuntos que precisam ser esclarecidos porque o povo em si está buscando a verdade. Será mesmo que um pastor representante da CIADEP foi por livre e espontânea vontade? É uma pergunta. Foi por livre e espontânea vontade ameaçar outro missionário, um outro pastor em outro país? Qual seria o interesse dessas ameaças? E qual seria o conteúdo dessa mudança que ele está pedindo aí, segundo o documento? O qual ele pede para fazer o que ele quer que seja feito, mas como o pastor não quis, acabou sendo ameaçado por ele. E o caso foi parar diante das autoridades paraguaias. E a igreja informou ainda, né, está bem claro aí, que a igreja foi obrigada a contratar segurança particular e solicitar proteção policial, cara, por ameaças de fora do Brasil. Meu amigo. E o Fantora segue negando as acusações sobre a suposta propina paga. O ministro, como eu falei no começo do vídeo, segue também o ministro de Assuntos Religiosos, né, do Paraguai, também declarou que não há registro oficial nem provas concretas da suposta propina e confirmou, através de uma notícia, que pediu a abertura de um processo para a Procuradoria Anticorrupção do Paraguai para investigar o caso. E até agora o Ministério Público não respondeu, ou seja, não respondeu à solicitação do ministro, está em silêncio o Ministério Público. Até lá fica as indagações, que segundo o que eu tive informações a respeito, o pastor S.A.T. será levado a uma comissão de ética da CIADEP por esses dias agora. E essa decisão da CIADEP só foi tomada depois do episódio de ameaça armada, né, e o histórico controverso desse pastor, que inclusive já foi presidente da Igreja Assembleia de Deus da Fazenda Rio Grande, no estado do Paraná, aonde, segundo informações, teria deixado uma dívida milionária para a igreja, aonde os próprios fiéis diz que o cara fez uma limpa no caixa da igreja e deixou quase 3 milhões de reais em dívidas. Agora você imagina o nível de unção, de graça de um pastor desse. Sai de uma igreja, deixa uma dívida milionária de aproximadamente 3 milhões e vai para outro campo, chamado Cafelândia, né? Se eu não estou equivocado. E de Cafelândia ele se intromete dentro do território do Paraguai, meus amigos. É mole, fazendo ameaças e o caso indo parar na justiça do país do Paraguai. A verdade é que nos bastidores, principalmente da Assembleia de Deus Missioneira, o clima está de medo, tenso, de revolta. Afinal, homens de Deus, entre ameaças de morte, notas oficiais e negações públicas aí do presidente da CIADEP, ou seja, a própria convenção do estado do Paraná por si só está se afundando. E não é de hoje. Porém, o culpado disso tudo geralmente é o diabo, perseguidor de igreja, e agora a famosa IA. Antigamente era montagem, era Photoshop, era celular clonado. Hoje não, hoje é a IA. Tudo é a culpa da IA. Vai sair, espírito maligno! E eu digo pra você, esse caso não é só sobre um pastor armado. Não é só sobre uma briga de território eclesiástico. E muito menos sobre propina de 10 mil dólares aí, conforme as acusações pra cima do presidente. E nem sobre igrejas milionárias. Mas é sobre o colapso moral de um sistema que se diz ser santo.
se diz pregar o evangelho, mas age como se fosse um sindicato de poder. E há ainda quem me critica dizendo que eu pego no pé das igrejas e sou um perseguidor de igrejas. Mas olha isso aí, cara. Enquanto alguns líderes negociam cargos, intimidam colegas, fazem ameaça, mentem em nome de Deus, o povo simplesmente segue acreditando que servir ao reino é isso. E que tudo não passa de perseguições, ou seja, totalmente enganados com a realidade que infelizmente não conseguem enxergar. Por outro lado, estão cegamente financiando o império de homens que confundiram púlpitos com trono, com poder. E o alerta é muito bem claro para você. Quem se cala diante de podridões a esse nível aqui, infelizmente faz parte dela. Se você está calado, além de você patrocinar tudo isso aí, você está fazendo parte de um contexto que de Deus não tem nada. Porque se a fé não for para denunciar os abusos e os absurdos que acontecem, ela vira cúmplice de mentira, cúmplice dessa barbaridade. O evangelho não precisa de homens armados, de homens com dinheiro, de poder, conforme eles tentam passar a imagem. O evangelho precisa de líderes limpos, eticamente, moralmente, corajosos, dispostos a enfrentar o sistema, nem que custe a própria alma. Mas eles não, eles preferem se misturar com o sistema. Afinal, a igreja faz parte, é uma das engrenagens do maior sistema. E sistema corrupto, nojento. Encerro o vídeo por aqui, espero que você entenda o que eu estou falando. E para você que diz que é IA, meu amigo, enquanto não houver alguma prova de uma perícia sobre esses áudios, eu vou ficar com meu pé atrás. Não estou firmando nada, mas eu fico com minhas dúvidas aqui. Ainda mais depois desse caso aqui, onde um pastor ligado ao Percy Fontoura vai até o território paraguai e ameaça um outro pastor que está pastoreando uma igreja. Ou seja, não passa de uma briga de conquista de território. A guerra deles não é mais espiritual. A guerra deles agora é tomar a igreja de outro homem de Deus. E nessas alturas deixa o povo todo confuso. Quem é o homem de Deus da história? Quem começou um trabalho ou quem está querendo tomar o trabalho de quem começou? É essa a realidade, meu amigo. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.